Valeu, Robson. 9:05 na ponta da linha para nossa satisfação. Eduardo Castro, o professor de Relações do Trabalho da USP, o professor José Pastore. Professor Pastore, muito obrigado por atender o nosso convite aqui, falar com o convite da Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Eduardo. Bom dia, professor. Muito obrigado por nos atender. Professor, eu queria começar aqui a partir do que nós ouvimos na entrevista que antecedeu o senhor, falando sobre 5G, né? Bom, a tecnologia importantíssima demais, ninguém duvida disso. O mundo está já, em boa parte, interligado pelo 5G, estamos atrasados, mas enfim, estamos correndo atrás aí. Eu queria saber do senhor, o que se fala é que muitos empregos vão surgir. Também é fácil imaginar que isso aconteça, mas eu tenho receio de que alguns empregos vão desaparecer. Eu sei, inclusive, que o senhor fez um texto aí recente, estava lendo agora, ganhadores e perdedores, né, professor? Qual é, nessa somatória aí, a gente sai ganhando ou sai perdendo, professor? Bem, na somatória, tudo vai depender do crescimento da economia. Se a economia crescer de modo exuberante, nós temos certeza que todos vão se acomodar e sempre haverá trabalho para todos, né? Agora, é claro que nós não podemos desconsiderar que as novas tecnologias, elas destroem alguns empregos e criam outros empregos, né? Então, as pessoas, elas são quase que induzidas ou forçadas a sair de um tipo de atividade e entrar em outras. Alguns conseguem, outros não conseguem. Aqueles que conseguem se acomodam bem na estrutura e até às vezes sobem de classe social, porque vão fazer um trabalho mais sofisticado. Outros não conseguem e descem de classe social. Então, é muito comum isso nas tecnologias atuais e vai ocorrer também com as tecnologias geradas pelo 5G, que serão enormes, muito variadas as tecnologias a serem geradas por esse novo sistema. Professor, chegar nesse novo patamar de empregabilidade que o senhor está falando, né, subir, no caso, com a expressão que o senhor usou, depende de educação formal, né? Depende de preparação individual também, e não só a disponibilidade das tecnologias ou mesmo o aparecimento dos empregos. A gente sempre ouviu, inclusive do senhor várias vezes, porque a gente tem a satisfação de ouvi-lo várias vezes, que esse é um dos principais problemas hoje, já com a área de tecnologia e outras, que é a adaptação formal, chance de estudar mesmo, oportunidade de ter o estudo e tempo para estudar, dinheiro para se dedicar do trabalhador ou da trabalhadora brasileira. Essa transição agora para esse novo degrau, e daqui a pouco eu vou perguntar de outro e eu já adianto, a tal da economia verde que também vai surgir ao mesmo tempo. Como é que está o estágio, na opinião do senhor, não só do hoje, como também o que o senhor já vislumbra de, olha, estão tomando atitude aqui, é o SESI, SENAC que está lá, e Senai, enfim, outros, a indústria, a educação privada, a universidade, o que é que dá para falar? Bem, você tem toda a razão, viu, Eduardo? A transição de uma ocupação para outra depende muito da capacidade individual de transferir conhecimentos, de passar de informações para conhecimento prático, não é? Essa flexibilidade, essa versatilidade, depende disso que você acabou de dizer, da educação. E principalmente, Agostinho, da educação básica. A formação profissional das escolas Senai, Senac, ela é muito importante, não há nem dúvida. Mas a educação básica de linguagem, né, de português, de matemática, de ciência, é muito importante para as pessoas poderem entender o que leem, e fazerem a transição para novas ocupações. Eu tenho insistido muito que essa educação básica, ela serve para o resto da vida, porque veja bem, Agostinho, veja bem, Eduardo, perdão, a ferramenta básica do nosso pensamento, do nosso raciocínio, é a linguagem, são as palavras. Nós pensamos com as palavras. A pessoa que não domina bem
a linguagem, não consegue pensar bem. E para esse mundo novo das novas tecnologias, vai ser fundamental saber pensar, ter bom senso, ter lógica de raciocínio, saber trabalhar em grupo, saber transferir um conhecimento de uma área para outra. Tudo isso aqui depende muito da familiaridade que a pessoa tem com as leituras. Isso é muito importante. E esse ponto da educação que você levanta, Eduardo, é intrigante, porque o Brasil está investindo bastante em educação. Nós estamos investindo 14% das despesas totais do setor público em educação, sem contar os investimentos das famílias, que é muito grande. A escolaridade média está aumentando no Brasil a cada ano, só que a produtividade não aumenta na mesma proporção. O que acontece que você investe tanto em educação e as pessoas têm dificuldade para poder ler um texto, entender, entrar numa nova profissão, aprender com o manual de instrução dessa nova profissão? O que acontece que a gente está investindo em educação e o resultado não aparece? No meu entender, Eduardo, é uma coisa muito simples. Uma coisa é ensinar, outra coisa é aprender. Nós estamos ensinando, mas as pessoas não estão aprendendo. Há vários problemas aqui que podem ser apontados como causas desse descolamento entre o ensino e a aprendizagem. Nós estamos conversando com o professor José Pastore, professor de Relações do Trabalho da USP, presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FEComércio. Professor, aliás, a propósito disso que o senhor fala, esses números de pessoas com ensino superior completo e incompleto, e até do ensino médio aqui no Brasil, que não conseguem se recolocar, são números impressionantes e vem crescendo, né? Pelo que eu tenho aqui, subiu para 18,8% no primeiro trimestre, subiu de 18,8% no primeiro trimestre de 2020 para 20,9% nesse ano de 2021, o número de pessoas que têm ensino superior, Eduardo, completo ou incompleto, e que estão correndo atrás, trabalhando por conta própria. Quer dizer, o cidadão chegou no ponto mais alto, digamos, do ensino formal, tem o diploma universitário e não consegue se encaixar no mercado, professor. Ao mesmo tempo que ele não consegue se encaixar no mercado, Agostinho, tem muitas vagas abertas que os candidatos eles não preenchem as qualificações necessárias para que esses postos de trabalho sejam ocupados. Ou seja, ensino superior está crescendo bastante também. E o ensino superior está crescendo muito, principalmente no setor privado, nas faculdades particulares. E ele cresce de uma maneira interessante, ele cresce para os momentos em que a pessoa tem tempo de estudar. Então, ele cresce muito no período noturno, cresce em aulas de fim de semana. A pergunta que eu faço é o seguinte: será que ter um diploma universitário hoje é suficiente para saber aquilo que o mundo do trabalho precisa? Será que essas faculdades estão realmente propiciando um ensino de boa qualidade, que permite às pessoas fazer esse ajuste às novas qualidades? Eu tenho a impressão que é por aí que está o problema. Agora, é claro que nós não podemos exagerar, nós não vamos querer que todo mundo no Brasil tenha ensino universitário. Nós precisamos muito de profissionais de nível médio, de técnicos. O Brasil, por exemplo, no nível técnico, ele treina apenas 8% da sua mão de obra. A Alemanha treina 45%. E a qualidade do ensino é muito superior àquela que nós proporcionamos aqui no Brasil. Então, tudo isso conta. Já foi um tempo em que a gente julgava o capital humano pelo número de anos que a pessoa cursou. Então, quem cursou 8 anos tem mais capital humano que quem cursou 4. Hoje não é mais assim, não pode mais ser assim. A qualidade daquilo que é aprendido é fundamental. E esse é um grande problema que o Brasil tem pela frente. Nós estamos investindo bastante em educação, mas as crianças não estão aprendendo
o que deviam. Tem muita porcaria na internet também, né, professor? Não estou falando aqui de escolas superiores, não. Estou falando de outros tipos de curso vendidos aí como soluções que absolutamente não são, Agostinho. Não, desculpa, e para agravar ainda mais a situação, a gente pega uma pandemia pela proa, que aí esfacela mesmo, né? Porque falar em ensino à distância, né? Tá bom que o 5G deve dar um gás nisso aí, mas isso vai demorar. Na atualidade, ensino à distância, na verdade, não existe. Né? Atende a muito poucos, como de fato, como de toda a educação. O Quinto Sinal marcou 9h15. Professor Zé Pastore, que está conversando conosco aqui no Jornal da Bandeirante. Um outro ponto que eu queria tratar com o senhor, semana de COP, né? COP 26 em Glasgow, a gente tem acompanhado bastante, a Sônia Blota nos trazendo informações. E uma das grandes preocupações, principalmente nos primeiros dias, quando os líderes mundiais estavam lá, é a transição não só energética, né? A China sair do carvão, a Rússia poder vender mais gás para a Europa e mesmo assim também sair do gás, né? É a geração de empregos e o fechamento de empregos por causa da economia verde. Isso vai necessitar, segundo um dado da ONU de ontem, para a transição geral, 100 bilhões de dólares por ano. E muito disso aí dá em gente, né? Que ao mesmo tempo que vai precisar de obra de infraestrutura e vai precisar de gente mais bem formada para trabalhar em outros setores da petroquímica, por exemplo, alguns grandes setores vão deixar de empregar. Essa é uma preocupação para daqui a alguns anos, não é tão imediata, claro, começa-se agora, tá, mas é coisa para o meio do século. E dá uma angústia muito grande, professor Pastore, justamente por causa desses pontos que o senhor está trazendo, não só para nós aqui no Brasil, como no mundo inteiro, né? Bem, é evidente que essa monumental tarefa de desaquecer a Terra e de recuperar a saúde do planeta, né? Ela vai ter muitas repercussões no campo do trabalho, não há nem dúvida. Inúmeras novas atividades serão geradas e vão precisar de profissionais para esse novo mundo, que é um mundo descarbonizado, né? Então, serão novas oportunidades de trabalho em vários campos, da energia, do transporte, do design, do turismo, ecoturismo, de várias áreas que vão criar novos profissionais, serão os profissionais do colarinho verde, não é? Daqui para frente, que terão que entender de todos os processos que vão decorrer das novas energias, das energias limpas. Agora, é claro que ao lado disso, nós temos que perguntar, e o que vai acontecer com as pessoas que trabalhavam com a energia suja? Essas vão perder empregos, não há nem dúvida. Razão pela qual a própria OIT já está recomendando, desde já, que os países que estão na transição para as energias limpas, eles coloquem em ação programas de apoio para aqueles que vão ser deslocados das energias sujas, que é fundamental. Aquele que está trabalhando com carvão, aquele que está trabalhando com o petróleo, aquele que está trabalhando com várias energias que serão gradativamente abandonadas, esses terão que ter um programa especial, porque muitos deles têm condições de facilmente se retreinar e entrar no mundo da energia limpa. Por exemplo, quem trabalha em petróleo é uma mão de obra altamente qualificada, né? Mas outros não. Aquele que trabalha com carvão, não. Então, os países necessitam ficar atentos para ter programas nas duas áreas, as novas atividades e as velhas que vão gradativamente desaparecer. Isso é muito importante. Esse chamamento da OIT, ele foi feito para todos os países e lá em Glasgow mesmo, os países assinaram um compromisso de atacar os dois frontes. Vamos ver se o Brasil cumpre essa agenda internacional, né?
Porque a lição de casa tá difícil de fazer também, viu? A lição de casa, que o nosso beabá do dia a dia tá difícil de fazer. E eu queria, só pra gente encerrar, professor Zé Pastor, e agradecendo demais a sua atenção aqui, tratar de dois assuntos que acho que mostram bem como a gente lida mal com a questão do emprego, do trabalho formal e até do trabalho informal, que foram aqueles dados equivocados, né, para ser generoso, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que tinha sido indicado um aumento de trabalho formal com carteira assinada de 142.690 empregos novos, e depois uma revisão pequenininha caiu para 75.800, né? Então, e o ministro Paulo Guedes disse que é muito barulho por nada, muito barulho por quase nada. E, além disso, a gente tem a questão que está mal parada no Congresso, do projeto que estende a desoneração da folha de pagamento, né, por mais 5 anos, que parece algo essencial na nossa realidade, mas que não avança também. Se a gente não der uma forcinha, se o governo não ajudar, o poder constituído, o Congresso não ajudar, aí fica difícil, né, professor? Sem dúvida. Eu vou começar por esse da desoneração, porque são 17 setores que há vários anos eles vêm recolhendo as verbas previdenciárias em cima do faturamento e não em cima da folha de salário. Quer dizer, não é bem uma desoneração, é uma mudança de base, não é? Não quer dizer que é um liberou geral, que a empresa não recolhe nada. Ela recolhe entre 1,5% e 4,5% do faturamento dela, não é? Isso por quê? Porque se ela for recolher em cima da folha de salário, ela tem que recolher 102,43% do salário. E é muito mais do que este recolhimento em cima do faturamento. Essa desoneração já vem se processando há vários anos. Agora, será que numa hora, ainda que estamos saindo da pandemia, que ainda está o país está com muitas dificuldades ainda na geração de trabalho, será que nessa hora nós vamos voltar abruptamente, a partir de janeiro, reonerar as empresas? Eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que, pelo menos por mais um ano, até que a gente recupere bem da pandemia, essa desoneração deveria ser prorrogada. Agora, quanto ao ponto dos dados do CAGED, Agostinho, eu tenho a dizer o seguinte: o CAGED, ele recolhe os dados das empresas. As empresas têm que declarar quantos empregados admitiram e quantos dispensaram em cada mês. E há um prazo para recolher isso que é relativamente curto, mas ele pode ser prorrogado até um ano. Até um ano. A empresa pode declarar até um ano do que aconteceu nos 12 meses passados, né? Então, como sempre foi assim, toda vez que vai fechar digamos assim, o total do CAGED, o governo faz uma correção no fechamento, no ano seguinte. Faz uma correção dessas que são retardatárias. E tem dado diferença sempre, para cima ou para baixo. Às vezes é mais, às vezes é menos. Agora, dessa vez foi muito menos, né? Foi quase a metade. E por que aconteceu isso? No meu entender, eu acho que isso está ligado à pandemia. As declarações hoje são feitas através do formulário do E-Social. O E-Social ainda é um formulário complexo para muitas pequenas empresas. E numa hora de dificuldade, de pandemia, isso se torna mais problemático ainda. Os contadores é que têm que cuidar de entender bem e fazer a declaração. Então, muitas atrasaram na declaração. Além do mais, muitas empresas, pequenas empresas, devem ter fechado e fecharam sem fazer a declaração do E-Social. Então, tudo isso aqui deve explicar, pelo menos em parte, em grande parte, essa diferença grande que houve entre os declarados iniciais e os declarados no final do processo, que deu quase 50%. Eu acho que é isso que aconteceu. Provavelmente ainda vamos ter um problema desse tipo, embora em menor escala, neste ano de 2021. Então, nós temos que ver isso aí com uma certa cautela e entender bem que é um fenômeno ligado a uma anormalidade, que é a anormalidade da pandemia.
Professor José Pastore, professor de Relações do Trabalho da USP, presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FEComércio. Foi um prazer, mais uma vez, tê-lo aqui conosco. Até uma próxima, professor. Prazer é meu, Agostinho. Bom dia também para você e para o Eduardo. Muito obrigado, professor José Pastore, falando ao vivo no Jornal da Bandeirantes, às 9h25, Agostinho.